Amados, amadas, não basta presenciar a ação de Deus. É preciso permitir que ela transforme a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje apresenta, como ontem, palavras muito fortes de Jesus. Hoje, ele censura Corazim, Betsaida e Cafarnaum, porque, apesar de terem presenciado muitos milagres, não se converteram. À primeira vista, podemos imaginar um Jesus tomado pela indignação e condenando aquelas cidades. Mas entenda, na linguagem dos profetas, a expressão "ai de ti" não é apenas uma ameaça, é também um lamento. É o coração de Deus entristecido porque ofereceu sua graça, manifestou seus sinais, chamou a conversão, mas encontrou resistência. Aquelas cidades tinham sido privilegiadas. Jesus havia passado por elas, pregado o reino, curado enfermos e realizado sinais extraordinários. Contudo, os milagres despertaram admiração, mas não produziram mudança de vida. Aqui, então, temos uma verdade muito importante para nós. O milagre pode impressionar os olhos, mas somente um coração aberto permite que a graça produza conversão. Amados, amadas, os milagres de Jesus nunca foram espetáculos para satisfazer curiosidades. Eram sinais de que o reino de Deus havia chegado. Cada cura, libertação e prodígio dizia: Deus está visitando seu povo, é tempo de voltar para ele. Por isso, Jesus compara aquelas cidades a Tiro, Sidônia e Sodoma, cidades que, na tradição bíblica, representavam resistência a Deus, um grave pecado. Jesus vai afirmar que, se elas tivessem recebido os mesmos sinais, teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Amados, amadas, entendam, o cilício e as cinzas eram sinais exteriores de arrependimento. Mas Deus, amados e amadas, não deseja apenas gestos externos. A verdadeira penitência deve expressar uma mudança interior, reconhecer o pecado, abandonar os caminhos errados e retornar ao Senhor. Aqui, então, encontramos uma grande promessa de Deus para nós a partir deste Evangelho. Enquanto o Senhor nos chama à conversão, a porta da misericórdia permanece aberta. A advertência de Jesus não nasce do desejo de condenar, mas do amor que deseja salvar. Deus corrige porque não desistiu de nós, mas o Evangelho, entenda, também nos apresenta uma ordem, e ainda que expressa por contraste: convertei-vos e fazei penitência. Não basta, amados e amadas, ouvir a palavra, admirar os milagres ou reconhecer que Deus existe. É preciso responder concretamente à graça recebida. Converter-se significa mudar a direção da vida. É permitir que Jesus transforme nossos pensamentos, escolhas, relacionamentos e atitudes. Uma fé que não produz conversão corre o risco de permanecer apenas exterior. Daqui, então, nasce um princípio eterno para nós hoje. Quanto maior a graça recebida, maior também é a nossa responsabilidade diante de Deus. Corazim, Betsaida e Cafarnaum não são censuradas porque receberam pouco, mas porque receberam muito e responderam pouco. Do mesmo modo, nós recebemos a palavra, os sacramentos, a Eucaristia, o perdão e tantos sinais da presença de Deus. Tudo isso é graça, mas também é chamado a uma vida nova. O juízo mencionado por Jesus recorda que nossas escolhas possuem consequências eternas. Deus respeita verdadeiramente nossa liberdade. Sua misericórdia é infinita, mas não pode ser
acolhida por quem insiste em fechar-lhe o coração. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, o Senhor esteja nos perguntando: o que você tem feito com as graças que recebeu? Quantas vezes Deus já nos falou? Quantas vezes nos perdoou, sustentou e ofereceu a oportunidade de recomeçar? E apesar disso, talvez continuemos adiando a conversão. Essa é a grande mensagem querigmática deste Evangelho. Jesus veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Na cruz, tomou sobre si os nossos pecados. Na ressurreição, abriu-nos o caminho da vida. Porém, essa salvação precisa ser acolhida por uma resposta de fé e conversão. Qual é então a ação prática que esta palavra nos pede hoje? Faça um exame de consciência e pergunte-se: qual mudança Deus vem me pedindo, mas eu continuo adiando? Pode ser abandonar um pecado, buscar o sacramento da reconciliação, perdoar alguém, retomar a oração ou corrigir uma atitude. Escolha um passo concreto. Não deixe, amado irmão e irmã, para amanhã a conversão que Deus lhe pede hoje. O Espírito Santo, amados e amadas, retire de nós toda a indiferença. Abra nosso coração à graça e faça com que os sinais de Deus produzam verdadeiros frutos de conversão em nossa vida. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.